pensar. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eita, que a gente começou essa aula bem animada, hein? E vai ser muito bom essa animação. Então se aconchegue aí, que nós já vamos começar. Bem, a nossa aula de hoje vai falar sobre o ocultismo. Mas o que é isso? Vamos ver através da palavra de Deus o que é isso. Afinal, a Bíblia, ela é a nossa bússola, né? Vamos ler Deuteronômio 18, versículo 10, a parte B, e o versículo 11. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros. O que é agouros? Agouros eram romanos que faziam adivinhações através do canto dos pássaros. Envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou seja praticante do ocultismo. Algumas versões, em vez de trazer praticante do ocultismo, traz mágicos. Ou consulte espíritos dos mortos. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre magias, adivinhações e espíritos. Certo, nós vamos começar fazendo uma reflexão. Se eu soubesse que tinha um terrorista na cidade, eu ia ficar tranquilo, andando de boa, deixando a minha casa aberta de qualquer forma, ou eu iria me trancar em casa, me manter seguro em casa, com tudo trancado, janelas e portas trancadas? Provavelmente a segunda opção seria o que nós faríamos, certo? É da mesma forma, e essa é a forma como nós devemos tratar o inimigo, ou seja, o diabo. Por quê? Porque ele é o inimigo das nossas almas. Ele não é inimigo apenas de Deus. Não existe uma coisa somente assim, Deus é inimigo do diabo. Não, eles estão em guerra sempre. O reino das trevas está em guerra com o reino da luz. Sim, eles estão sempre em guerra. Entretanto, nós estamos também no meio dessa guerra. Nós estamos ali, juntamente com Deus, no meio dessa guerra. Nós somos extremamente atacados pelo diabo em todos os momentos. Vamos ler um pouco sobre isso na Bíblia? Está escrito assim em 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Então, às vezes você está perguntando para mim, mas Israel, por que você está falando sobre o diabo ser o nosso inimigo, ser essa coisa tão assim, essa guerra? É porque nós temos que pensar o seguinte: nós não podemos dar nenhum tipo de brecha ao diabo. Nós não podemos deixar que ele nos tente de nenhuma forma. Nós temos que ficar atentos ao que ele está planejando, porque ele é extremamente astuto. A palavra de Deus deixa muito claro para nós o quanto o diabo é inteligente, o quanto ele é esperto, o quanto ele sabe mexer com as nossas curiosidades. Ele vem trazendo coisas de forma sutis e acaba nos agarrando quando a gente menos imagina. Nós vamos entender um pouco sobre essas armadilhas que ele arranja. Um dos pontos é a curiosidade. Então, primeiro ponto, curiosidade. Nós podemos pegar um exemplo, por exemplo, de Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles estavam ali no jardim, o diabo simplesmente falou para eles: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão conhecer o bem e o mal. Ele não falou todo o problema que causaria, toda a maldição que traria ao mundo se eles comessem. Porque ele fala apenas meias verdades, isso quando ele fala a verdade, porque a maioria das vezes é tudo mentira. Então, ele falou aquela meia verdade para Adão e Eva, de que eles comeriam o fruto e eles teriam o conhecimento do bem e do mal, e de fato eles tiveram depois, e eles comeram. E o que foi isso? Foi a curiosidade. Eles queriam saber mais, conhecer mais, saber como Deus sabia, ser sábios, o quanto Deus era sábio. E isso mexeu muito com toda a nossa sociedade.
É tanto que hoje nós temos o pecado, certo? Outro ponto que é muito importante a gente frisar é o segundo. O segundo ponto que o diabo usa muito para nos agarrar é a fragilidade. E na fragilidade é onde a maioria das pessoas acaba sendo tragadas pelas armadilhas do diabo. Eu vou citar para vocês um exemplo de uma amiga minha que o esposo dela morreu. E ela ficava querendo muito ter um momento, um único momento com ele. Ela sentia muita saudade dele. E ela queria, nossa, eu queria tanto, que seja segundos com essa pessoa. E então, numa noite, enquanto ela dormia, ela sentiu muito próximo dela, assim, o calor, o cheiro e a sensação de que aquela pessoa estava ali com ela. E ela, na mesma hora, ela acordou super assustada e, meu Deus, sangue de Jesus, eu não quero mais que essa pessoa, eu não quero mais ter essa sensação, eu não quero mais pedir para que essa pessoa, ver essa pessoa, sentir essa pessoa, ter momentos com essa pessoa. Infelizmente ela morreu. E nós sabemos que quem fez essa situação com ela não foi a pessoa que estava morta, foi o diabo. Por quê? Porque ele aproveitou uma fragilidade, a morte daquela pessoa. Muitas pessoas procuram até mesmo o espiritismo para isso, para uma nova possibilidade de conversar com a pessoa que faleceu, para talvez consultar um futuro, né? Fazer alguma coisa que necessita, né? Então, nós vemos isso muito presente no ocultismo. Na maçonaria, nós também conhecemos muito disso, de que as pessoas querem conquistar, então elas acabam fazendo rituais para que elas consigam. E existem existem diversas outras religiões e seitas que trazem essas coisas, essas possibilidades. A terceira armadilha que o diabo tem para nós é o vazio espiritual. Todos nós somos criados já por Deus com um vazio dentro de nós, da qual somente Jesus preenche. Todos nós sentimos esse vazio dentro de nós. Talvez se você nunca sentiu, é porque você talvez já nasceu em um lar evangélico e você sempre teve Jesus dentro do seu coração. Mas todos nós sentimos esse vazio em algum momento. E somente com Jesus é que nós somos preenchidos. Então o diabo traz diversas coisas, diversos vícios, diversas possibilidades, oportunidades para que as pessoas tentem minimizar esse vazio, ou até mesmo preenchê-lo, mas tudo é muito temporário. Então ele precisa de estar ao tempo todo jogando na mente da pessoa coisas para que elas consigam se prender ao que ele quer, que é o quê? Não estar próximo de Deus, não desejar algo além do que ele tem a oferecer, que não é a verdade. A verdade é Jesus, o caminho é Jesus, essa luz é Jesus. O que nós necessitamos é Jesus. Então, fique muito atento também à sua vida espiritual. Se você está distanciando de Deus, ore para que o Espírito Santo volte a entrar dentro de você, volte a ficar junto de você, no seu coração. E assim você nunca vai ter espaço. Esse vazio vai estar preenchido por Jesus e não vai ter espaço para nenhuma possibilidade do diabo. Vamos para a quarta armadilha. É a inércia. Inércia? O que é isso? É você estar parado. Ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, assim tá bom, tá tudo certo. O que nós vamos encaixar nisso aqui? Olha, vamos pensar um pouco sobre as redes sociais hoje em dia, sobre as mídias, sobre as séries, os filmes que nós temos assistido, sobre tudo que está à nossa volta hoje em dia. Tudo traz um lado muito místico, sempre voltando para não tem problema você consultar um médium. Nossa, se você não sabe o futuro, vamos lá naquela mulher que lê cartas. Vamos lá naquela mulher que tem aquele globo lá, né? Ou a bruxa. Vamos
Então nós vemos o tempo todo filmes sobre Lúcifer e colocam Lúcifer como uma pessoa muito engraçada, divertida. Ah, ele é um diabo, mas o que tem ele? Ó, tanto que ele é engraçado. Nós vemos séries assim hoje em dia. Nós vemos filmes famosos sobre bruxos, sobre bruxarias, que fazem feitiços. Mas não tem problema, é só uma varinha, é só uma brincadeira. E na verdade é um assunto muito sério, porque isso vai trazendo a nossa mente uma apatia, uma coisa que tipo, uma inércia mesmo. Não tem problema, tá tudo bem. Mas infelizmente isso está muito linkado à curiosidade, porque nós ficamos curiosos, querendo ou não, nós ficamos curiosos para saber mais sobre aquele mundo, sobre aquele submundo, né? E nós queremos também, talvez adentrar mais, ler mais sobre o assunto e acaba que isso vai nos levando para aquele lado. Outra coisa que vai acontecendo é que nós vamos ficando inertes também. Nós vamos ficando, na verdade, apáticos. Nós vamos ficando, tipo assim, não tem problema, mesmo eu sendo cristão, eu ir ler a mão, alguém ler a minha mão, ou eu ir num centro espírita para ter alguma sessão de descarrego, não tem problema, porque nós vemos isso cotidianamente. Ah não, o Lúcifer não é tão mal, ele não é inimigo nosso, como a Bíblia diz assim, ele é engraçado, ele só é um pouco maldoso, mas quem não é um pouco maldoso? Nós não somos maldosos, nós somos santos, nós somos pessoas boas, como Jesus era. Jesus tem alguma parte da Bíblia que ele é maldoso? Não, nós não podemos nos vangloriarmos de sermos maldosos. Isso não é bom, isso não é bom. Então pare. Outra figura bastante vangloriada, digamos assim, tipo, nossa, amado, principalmente pelas crianças e pelas meninas, são os dragões. Nós temos o filme, por exemplo, Como Treinar o Seu Dragão, que coloca o dragão como uma coisa tão bonita, uma amizade tão linda. Mas quando nós vamos ler na Bíblia o que é um dragão, ele é o próprio diabo, ele é a besta que na vinda de Jesus, no Apocalipse, se levanta para derrotar a igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não sejamos enganados por todos esses personagens que o diabo tenta colocar como bons, como, nossa, tranquilo, e que na verdade não é. Então leiamos a Bíblia, oramos e pedimos a Deus, Deus, onde que é? Eu não estou dizendo para você, não assista Harry Potter, não assista Como Treinar o Seu Dragão, não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você orar, para você perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que eu devo assistir? O que eu devo colocar diante dos meus olhos, que são santos, que são dedicados ao Senhor? Então, façam essa análise e, muito bem, Ele te dirá. E o recado final da nossa aula de hoje é: muitas são as ofertas do misticismo. Então, fique atento, examine todas as coisas e pegue apenas o que é o bem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.